Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma declaração feita pelo presidente Trump exigindo do governo nigeriano que proteja a população cristã do país. Caso contrário, prometeu ataques contra os grupos responsáveis pelas atrocidades. Neste sábado, 1 de novembro, o presidente Trump acusou o governo nigeriano de não fazer o suficiente para proteger os cristãos de grupos extremistas no país. Uma acusação que levou a uma ameaça direta com Trump e o seu secretário da guerra, Pete Hegseth, confirmando que os Estados Unidos tomarão ações militares na Nigéria para proteger a população cristã do país. Segundo Trump, a intenção seria eliminar os grupos extremistas responsáveis por esses ataques, de forma rápida e contundente. Trump acusou diretamente o governo nigeriano de ter falhado em proteger os cristãos, destacando que a violência contra essa comunidade religiosa representava uma ameaça existencial, com milhares de cristãos sendo alvos de violência direcionada, uma acusação que tem sido endossada por evidências e denúncias de diversos grupos que atuam no país. O governo nigeriano, por sua vez, reagiu com veemência a essas acusações, com o presidente Bola Ahmed Tinubu defendendo publicamente que a Nigéria tem trabalhado para proteger todas as suas comunidades religiosas, incluindo os cristãos. Tinubu afirmou que a caracterização da Nigéria como intolerante religiosamente não condiz com a realidade do país, e que o governo tem se empenhado em garantir a liberdade religiosa para todos os cidadãos. No entanto, essa defesa não convenceu Donald Trump, que manteve a sua postura, e a tensão entre os dois países aumentou. A questão, então, não se limita apenas a uma disputa sobre direitos religiosos, mas envolve questões de segurança e geopolítica de muito maior alcance. O principal grupo envolvido nesses ataques é o Boko Haram, uma organização terrorista e extremista islâmica que surgiu no norte da Nigéria no início dos anos 2000. O grupo busca estabelecer um Estado Islâmico rígido, baseado na sua interpretação radical da lei islâmica, e tem como alvo não só os cristãos, mas também muçulmanos que consideram desviados das suas crenças. Além disso, o Boko Haram tem se aliado a outras facções radicais na região, como o Estado Islâmico na província da África Ocidental, que é uma ramificação do ISIS. Esses grupos operam principalmente em áreas remotas e de difícil acesso, como as florestas do estado de Borno, no nordeste da Nigéria, e outras regiões fronteiriças, como partes do Chad e Camarões. Esses locais são ideais para esconderijos e treinamento, onde podem se mover sem grandes obstáculos, dificultando as operações de segurança. São tremendamente brutais e violentos, destruindo vilas e aldeias inteiras como demonstração de força. A tática mais comum desses grupos inclui emboscadas, ataques surpresa a vilarejos e sequestros, como o infame sequestro das 276 meninas de Chibok em 2014, na sua maioria cristãs, com 82 ainda desaparecidas. Também fazem uso de explosivos improvisados e dispositivos de detonação remota para aumentar o impacto dos seus ataques. Se aproveitam da instabilidade política e das dificuldades de segurança para espalhar o medo, recrutando jovens locais através de promessas de poder e dinheiro. As comunidades cristãs, em particular, são alvos estratégicos, pois esses grupos os encaram como infiéis e como símbolos da presença ocidental que desejam eliminar. Com dados confirmando que nos últimos 25 anos, cerca de 65 mil cristãos foram executados na Nigéria apenas pelo fato de serem cristãos. As táticas de guerrilha do Boko Haram, somadas ao vasto território da Nigéria e às dificuldades do governo em controlar as regiões afetadas, tornam esses grupos uma ameaça ainda mais difícil de erradicar. Mas será que os Estados Unidos realmente poderão agir de forma militar na Nigéria contra esses grupos?
A ameaça de ação militar de Trump enfrenta grandes obstáculos, começando pelo fato dos Estados Unidos terem retirado as suas forças da região, como aconteceu com a retirada das tropas do Níger ao norte da Nigéria, que decorreu em 2024. Sem a presença militar americana no Níger, que no seu auge chegou a contar com mais de 1.000 militares, os Estados Unidos seriam obrigados a atuar a partir de porta-aviões ou de bases muito mais afastadas, correndo ainda o risco de sobrevoar espaço aéreo não autorizado. Além disso, um ataque aéreo dos Estados Unidos provavelmente enfrentaria a dificuldade de localizar grupos extremistas espalhados por vastas áreas, exigindo uma cooperação estreita com as forças nigerianas, que é algo que o governo do país não parece muito disposto a oferecer. Trump também ameaçou cortar a assistência à Nigéria, tornando esse cenário ainda mais desafiador. Além disso, existem outros fatores, como separatistas no sul e organizações criminosas no noroeste, que também afetam a segurança do país, tornando tudo ainda mais complexo. A violência contra cristãos na Nigéria não é um fenômeno isolado, com a Comissão dos Estados Unidos sobre Liberdade Religiosa Internacional informando em 2024 que tanto cristãos quanto muçulmanos em várias regiões do país têm sido vítimas de violência extremista. Mas a maioria das acusações contra o governo nigeriano se concentra na proteção dos cristãos, que não estão recebendo o suporte necessário, apesar dos cristãos corresponderem a cerca de 49% da população, transformando a Nigéria no país africano com a maior população cristã. Se os Estados Unidos realmente decidirem intervir militarmente, as repercussões não seriam limitadas à Nigéria, com o impacto de uma intervenção em um país africano com tantas divisões internas, podendo desencadear uma série de reações em todo o continente e até mesmo em outras potências globais. E de fato, a retirada das tropas americanas do Níger em 2024 demonstra bem a crescente cautela dos Estados Unidos naquela região, tornando esse tipo de ação ainda mais arriscado. A iniciativa de Trump em proteger as comunidades cristãs na Nigéria é muito bem-vinda e realmente necessária, tendo em vista as perseguições e as milhares de execuções que sofrem no país. Mas, como vimos aqui, os desafios são gigantescos, com o Boko Haram, pela sua forma de atuação pulverizada, espalhados por uma gigantesca área, e com os obstáculos representados pelo terreno, dificultando muito qualquer atuação militar. Diante disso, se Trump realmente avançar com ações militares, terá de escolher entre lançar algumas bombas no meio de florestas, montanhas e savanas, na esperança de tentar apanhar pequenos grupos dispersos, ou então terá de entrar no país com uma força militar de intervenção, arriscando-se a iniciar ali uma guerra longa e com resultados muito incertos, tal como aconteceu nos quase 20 anos de guerra no Afeganistão. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.